Graça e paz, amados irmãos, eu sou o pastor Diego Penha e eu gostaria de convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 3. Vamos dar continuidade às nossas exposições, à carta de Pedro. 1 Pedro capítulo 3, versos de 8 a 12. 1 Pedro capítulo 3, versos de 8 a 12 diz assim: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, amado Santíssimo, graças te damos pela tua santa e poderosa palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendê-la nesse momento com clareza, ilumina as nossas mentes com teu Espírito Santo e nos dá entendimento, Senhor, para que possamos ser edificados e passarmos a viver, Pai, por ela, por essa palavra bendita. É o que nós te rogamos, que as palavras que saiam dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Qual é o segredo de uma vida feliz? Depois de dar instruções sobre como devemos viver em relação aos gentios, no capítulo 2, versos 11 e 12, às autoridades, nos versos 13 ao 17, aos empregadores, nos versos 18 ao 25, e na vida conjugal, no início do capítulo 3 que nós vimos. Pedro agora apresenta um resumo das qualidades que os crentes devem expressar em seus relacionamentos, a fim de desfrutarem de uma vida feliz, conforme o verso 10. Enquanto estiverem neste mundo, os crentes não estão isentos de graves e variadas dificuldades que roubam a nossa alegria. Aliás, irmãos, a perseguição e o sofrimento acompanham a vida cristã. E isso não é algo estranho, nós veremos isso melhor no decorrer da carta de Pedro. Ainda assim, apesar do sofrimento, Pedro menciona os crentes como aqueles que amam a vida e desejam viver dias felizes. Mas como isso é possível? Uma vida feliz, ela não está fundamentada nos bens, no prestígio ou na glória. O rei Salomão, por exemplo, tinha tudo isso. Ele parecia um homem feliz. A Bíblia diz que ele possuía terras, palácios, carros, cavalos, ouro, prata, desfrutava da presença de muitas mulheres. Em 2 Crônicas está registrado que a rainha de Sabá, ao visitar Salomão e observar sua imensa riqueza, poder e glória, ela ficou ofegante. No entanto, até o final de sua vida, Salomão não conseguiu experimentar a vida ao máximo. Em Eclesiastes ele escreveu: Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade correr atrás do vento, diz Eclesiastes 2:17. Salomão percebeu que uma vida feliz, ela não é encontrada em grandes realizações e muito estudo, nem encontrada no prazer ou bens materiais. Ele diz tudo isso em Eclesiastes. Nesta passagem, então, Pedro cita o Salmo 34, irmãos, e nos apresenta o segredo de uma vida feliz. Este é o nosso tema. Eu concordo com John MacArthur que em 1 Pedro 3, de 8 a 12, existem pelo menos 4 áreas que os crentes devem praticar a fim de viverem dias felizes. A primeira é uma atitude correta. Segundo, uma resposta correta. Terceiro, um padrão correto. E quarto, um incentivo correto. Vejamos então, em primeiro lugar, uma atitude correta. O verso 8 diz assim: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes.
Finalmente, o apóstolo conclui sua discussão sobre a conduta do cristão em um mundo ímpio, que começou lá no capítulo 2, no verso 11, nós vimos. Pedro usa a palavra finalmente, telos em grego, e isso não significa o fim da carta, mas a conclusão da seção atual. Pedro menciona 5 características da vida que trazem a bênção de Deus e, consequentemente, uma vida feliz. A primeira característica é ser de todos de igual ânimo. A expressão de igual ânimo, homofron em grego, literalmente significa ter a mesma mente. Isso não quer dizer que todos devem pensar e agir da mesma forma. Unidade não é o mesmo que uniformidade, onde todo mundo parece e funciona exatamente da mesma forma. Pedro não está nos chamando para cantar em uníssono, mas em harmonia. Todos os cristãos devem manter a paz e a harmonia. É isso que ele está dizendo. E como é que a gente vive dessa maneira? João 13,35 diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, disse Jesus Cristo. Em Romanos 12,16 está escrito: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Romanos 15,5 diz: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1,10 diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E Filipenses 2, versos 1 e 2 diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Meus irmãos, desentendimentos na igreja não são novidades. Nem todos possuem o mesmo pensamento, igual ânimo. Todavia, devemos ter o mesmo objetivo, o Senhor Jesus Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E em Cristo e com o seu poder devemos caminhar acima das coisas que nos dividem. Aquilo que nos une é superior a tudo isso. Em Cristo temos uma unidade que transcende questões secundárias. Podemos discordar de muitas coisas e ainda viver em harmonia uns com os outros, se mantivermos o nosso foco no Senhor Jesus Cristo. Embora este seja o único lugar na Bíblia onde a palavra homofron seja utilizada, ela é oriunda de uma família de palavras que são usadas frequentemente para designar a união ou harmonia no corpo de Cristo. Por exemplo, no livro de Atos, lemos: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, diz Atos 2:1. A palavra traduzida como reunidos é homotumadon, que aparece cerca de 7 vezes somente no livro de Atos, para descrever a unidade e a harmonia dos primeiros crentes que compunham a igreja. Deus chamou seus filhos e filhas a viverem em harmonia com Ele e uns com os outros, de acordo com Efésios 4. Quando vivemos debaixo do senhorio de Jesus Cristo, estamos em sintonia com Ele, nós estamos em harmonia com os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Quando há desarmonia e desunião na igreja, é um sinal de que o pecado está presente e, portanto, nós precisamos nos arrepender. Segunda característica, irmãos, compadecidos, ainda no verso 8. A palavra grega traduzida como compadecidos é simpates. Sim significa com, pasco significa sofrer. Literalmente significa sofrer com o outro, a partir do qual obtemos a palavra simpatia em português.
Pedro nos instrui a sermos simpáticos ou compassivos uns para com os outros. O autor de Hebreus declara que o nosso Salvador, ele se compadeceu de nossas fraquezas, diz Hebreus 4,15. E por isso devemos fazer o mesmo. Na verdade, todo crente ele deve ser sensível aos sofrimentos dos outros. Devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com os que choram, diz Romanos 12,15. Simpatia é a dor do outro em nosso coração. Assim, não devemos ser insensíveis, indiferentes ou cínicos sobre o sofrimento que vemos na vida dos outros irmãos. Terceira característica, irmãos, fraternalmente amigos. A palavra usada por Pedro, Filadelfos, em grego, é a mesma utilizada para amor fraternal, no capítulo 1, verso 22. Refere-se a uma amizade carinhosa ou um amor de irmão. Essa palavra aponta para o fato de que, como crentes, somos membros de uma mesma família. Filadelfos indica um senso de lealdade tão forte como as relações de uma família natural. Aqueles que demonstram esse carinho irão fazê-lo através do serviço, sem interesse, sem buscar nada em troca. Atos 20:35 diz: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Romanos 14:19 diz assim: pois seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Romanos 15:2 diz: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. 2 Coríntios 11:9 também Paulo nos instrui: estando entre vós, ao passar por privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, eles supriram o que me faltava. Os irmãos cuidaram do apóstolo Paulo quando um momento de necessidade. Sobre isso, ele também diz em Filipenses 4:14-16: todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. A igreja se compadece do velho apóstolo. 1 Tessalonicenses 5, também, verso 11, diz: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. E o verso 14 diz: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Também 3 João capítulo 1, verso 5 e 6 diz: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus. Veja que esse serviço, irmãos, ele começa na igreja, entre os fiéis, e ele se estende para o mundo. Frequentemente, uma oportunidade de ser fraterno para com outra pessoa abre a porta para o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quarta característica, irmãos, misericordiosos. A palavra misericórdia, splagnoi em grego, refere-se aos órgãos internos e às vezes é traduzida como entranha ou intestinos. Afetos e emoções têm um aspecto visceral. Portanto, essa palavra significa um tipo poderoso de sentimento. 2 Coríntios 7,15, o apóstolo Paulo falando sobre a presença de Tito, ele disse o seguinte: e o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós e de como recebestes com temor e tremor. Veja como Paulo ilustra, né? A presença de Tito, o carinho, o amor dele. 1 Tessalonicenses 2,8 diz assim: querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amado de nós.
Paulo também usa esse termo em Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também em Cristo vos perdoou. Quando Pedro nos chama a ser misericordiosos, ele está dizendo que eu e você precisamos ter emoções profundas para com aqueles que estão sofrendo. Interessante que essa palavra mais tarde veio a significar coragem. Aqui está a conexão. É preciso coragem para cuidar e se envolver com as necessidades dos outros. Sair da nossa zona de conforto. A ideia é ter sentimentos profundos e uma preocupação genuína para com os outros. Quinta e última característica, irmãos, humildes. O último fator na lista de Pedro aprecia a bondade da vida cristã. Humildade de espírito, tapenophrones em grego. A palavra humildade tem sua origem na raiz da palavra amigo. Filadélfia, philos, philophron em grego. Significa literalmente ser amigável de mente, ou ser cortês. A humildade é, sem dúvida, a virtude mais essencial da vida cristã. Em Mateus 5:3, Jesus Cristo disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em Mateus 18, quando os discípulos estavam discutindo sobre quem seria o maior no reino dos céus, diz o texto sagrado que Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Em Lucas 14, Jesus Cristo também conta uma parábola que ilustra essa verdade. Ele disse: quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele te diga: dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Também em Lucas 18, Jesus Cristo também conta uma parábola do fariseu e publicano. O fariseu orgulhoso, cheio de si, ele se põe em pé no lugar central do templo para ser visto pelos homens. E olhando para os céus, ele ora a Deus exaltando as suas próprias virtudes. O publicano, por sua vez, estando em pé longe, diz o texto, ele não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas ele batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Então Jesus Cristo disse: esse desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Em Efésios 4, irmãos, o apóstolo Paulo disse: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor. Em Colossenses 3,12 está escrito: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Em Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Em Provérbios 3,34 diz que Deus escarnece dos escarnecedores, mas Ele dá graça aos humildes. Provérbios 15:33 diz: temor do Senhor é instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Provérbios 22:4 diz que o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Por esta razão, o salmista conclui no Salmo 34: gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. John MacArthur estava certo ao declarar:
A alegria da vida em Cristo é maximizada quando estamos unidos na verdade na vida um com o outro, na disposição pacífica, misericordiosa para com aqueles que precisam do Evangelho, sensíveis às dores dos pecadores caídos, no serviço sacrificial e amoroso a todos, compassivos em vez de ásperos, e, acima de tudo, humilde como Salvador. Assim, uma vida feliz também está diretamente ligada, irmãos, a relacionamentos saudáveis. Nós vamos dar continuidade a esse sermão na próxima feita. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nos ajude, Senhor, a nutrir essas virtudes, Pai, elucidadas na carta de Pedro. Ajuda-nos, ó Deus, a cultivá-las em nossa vida e pô-las em prática, Senhor. A darmos um bom testemunho, a nutrirmos relacionamentos saudáveis e assim vivermos para a Tua glória. É o que nós te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe, meus queridos irmãos.